Minha gente, a organização não governamental, a ONG Capixaba, Transparência Capixaba, trouxe para Linhares o projeto Transparência em Sala de Aula, numa palestra apresentada para estudantes e a comunidade no auditório da Facele. Sobre o trabalho da ONG, eu converso com o secretário-geral da Transparência Capixaba, Edmar Camata, essa ONG que já existe desde 2001 e vem propagando aí, né, a proposta de combate à corrupção no serviço público. Edmar, tudo bem? Tudo bom. Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, o prazer é nosso poder dialogar aí com a sociedade nesse momento, né? Edmar, o trabalho da Transparência Capixaba, a gente pode considerar que é um trabalho de formiguinhas, um trabalho que vocês vêm já há bastante tempo insistindo nessa questão do combate à corrupção, né? A gente costuma dizer que o corrupto, ele dialoga muito com a sociedade, né? Do ponto de vista de vir pedir voto, de tentar convencer sobre projetos próprios, né? Então, nada mais necessário nesses momentos em que quem está no combate à corrupção, quem está nessa luta por transparência nos poderes públicos também faça isso, né? Então essa é a nossa tentativa nesse momento em que a gente pega um projeto que é o Transparência em Sala de Aula e traz ele para o interior do estado, para conversar principalmente com estudantes, né? Pois a ideia é descentralizar esse trabalho, que assim, a gente vê que a atuação da Transparência Capixaba às vezes está muito concentrado na Grande Vitória ali. A ideia é expandir isso para o interior também. E tem um dado que é muito importante. Se você pegar, por exemplo, a Operação Lava Jato hoje, que é a maior operação de combate à corrupção já vista no Brasil, e tem ganho prêmios internacionais, inclusive, e você se pergunta, bom, a Lava Jato, ela mira, né, grandes gastos de recurso público, grandes desvios, né? E talvez a população no interior se pergunte, né? E qual, então, essa ligação de Lava Jato com o interior do estado, por exemplo? Na verdade, o que a gente vem trazer para cá é a discussão sobre aquilo que tem afetado o dia a dia da população, né? A população, em qualquer lugar, ela está sofrendo por desemprego, por cortes na saúde, na segurança, uma rodovia que não é duplicada, né? Então, isso porque no momento de crise, a conta chega para todo mundo pagar, né? E tem um dado que é muito interessante, que é o seguinte, a quantidade de recursos públicos que se utiliza nos municípios e nos estados é 27 vezes maior do que a quantidade de recursos que se usa na União. Então, se você for fazer uma comparação grosseira, você diria o seguinte, a gente deveria ter 27 vezes mais lava-jatos nos estados e nos municípios do que na União. E por que isso não acontece? Bom, esse é um dos debates que a gente traz aí nessa apresentação. Que bacana. E trazendo para o cenário acadêmico, né, onde estão ali estudantes, claro que a palestra também, a comunidade pôde participar. Edmar, o que você considera assim, a dificuldade que nós brasileiros temos de encarar essa questão da corrupção como algo crônico que nos prejudica como cidadão, e às vezes a gente deixa lá a justiça fazer a parte dela, claro, tem obrigação, é inerente a ela esse trabalho, mas nós como cidadãos nos recuamos e deixamos por conta das entidades e não tomamos frente nisso. Essa relação do brasileiro com a política ela é muito curiosa, né? Eu queria até que quem estiver nos assistindo faça essa pergunta para si mesmo, né? Por que a gente aceita tanto a corrupção, né? Em primeiro lugar, a gente tem no político, às vezes, um semideus, né? Alguém que a gente não consegue cobrar, uma geração inteira que lutou muito, a geração anterior à minha, né? Lutou muito por democracia, a gente teve diretas já, por exemplo, mas em algum momento achou que simplesmente votar resolvia os nossos problemas, né? E a verdade é que não foi isso, né? A parte de acompanhar e fiscalizar é tão importante ou mais do que votar, né? E a gente viu gerações inteiras de políticos que se criaram na política com muita facilidade, né? Muitos estão aí até hoje e passaram a viver da política, mas viver de uma política viciada e corrupta, né? Então vem a pergunta, onde foi que nós erramos, né? Então esse é o momento, aquela omissão que existia, né, no envolvimento do brasileiro com a política, a gente quer acreditar que de agora em diante ela não vai ser mais admitida, mudar, né? Existe uma grande onda de combate à corrupção que é mundial e que prevê que esses crimes têm que ser combatidos em escala mundial. E é esse debate que a gente quer trazer. Que bacana. Como é que a Transparência Capixaba avalia a iniciativa de alguns grupos no interior? Por exemplo, temos o exemplo de Nova Venécia, aqui em Linhares, há alguns anos tivemos também a atuação do GAL, né? O Grupo de Acompanhamento do Legislativo, fiscalizando ali o trabalho do poder público. Você acha importante isso? Esses pequenos grupos aí? Os grupos, os GALs, eles eram muito interessantes porque eles traziam pessoas que não tinham interesse na política partidária, né? Para fiscalizar os vereadores, muitas vezes, né?
E hoje a gente tem uma releitura dos Gauss, né, que é um movimento que nasceu em Nova Venécia, que inclusive foi noticiado nacionalmente, que é o GIM, né, que é um grupo de inteligência municipal. Eu até brinco, eu falo que o GIM são os Gauss da era das redes sociais, né? Porque eles têm essa pegada, né, de fiscalizar e postar, de fazer o trabalho deles e divulgarem eletronicamente. Então, do ponto de vista, eu acho que o cidadão é importante entender isso, porque nada impede, aliás, esse é o momento, que um grupo de Linhares passe a fazer esse trabalho já com essa pegada mais eletrônica. Hoje existem grandes projetos nas redes sociais, um deles se chama Serenata do Amor, que é um grupo de pessoas que se juntou, criaram um robô, né, um sistema eletrônico, que faz automaticamente a leitura nos sites de transparência das verbas utilizadas pelos gabinetes dos parlamentares federais. E esse robô, ele começa a ver conflitos de uso, por exemplo, um deputado apresentou uma nota para usar a cota de gabinete de R$ 150 às 4 horas da manhã. Então esse robô ele tem uma programação que ele entende, olha, um gasto de um restaurante 4h30 da manhã não é propriamente um uso de uma verba de gabinete parlamentar. E o próprio robô faz a representação. Então com isso você já teve uma quantidade muito grande de recursos devolvidos. O que eu quero dizer com esse exemplo é que o momento que a gente vive é um momento em que o cidadão, para reencontrar a democracia, e essa ligação política, ele vai ter que achar formas criativas de se fazer útil. Caso contrário, a gente vai ter os mesmos políticos e vai precisar de uma lava-jato há 4 anos. E o Brasil ele não consegue viver com uma lava-jato a cada 4 anos. A gente está vendo o resultado, né, que traz para a economia. Né? E a gente vai ter uma excelente oportunidade em 2018, com as eleições, uma mudança, de repente, de postura, né, por parte dos eleitores, para que a gente possa ter, não precisar de lava-jato, né? Não precisar de... Esse é o principal recado, né? Porque o eleitor ele tem que saber que em 2018 ele vai manter ou tirar da política pessoas que talvez ainda não estejam julgadas pela justiça. Então o eleitor ele vai ter um papel mais importante que a justiça e não adianta falar depois, por que esse político está aí? Ora, esse político está aí porque você colocou lá. Você manteve, renovou o mandato dele, né? Verdade. Edmar, quem de repente se interessar e quiser também fazer parte da Transparência Capixaba ou de repente montar um grupo e pedir uma ajuda de vocês para montar esse grupo de acompanhamento, como é que faz? Em primeiro lugar, a Transparência Capixaba tem uma página no Facebook onde as ações são colocadas lá, né? Não só as ações, mas como as discussões que a gente promove, né? Ou o meu perfil também, o meu perfil no Facebook é @camataedmar. A pessoa, quem tiver interesse em participar pode acompanhar nossas ações e mandar a mensagem que a gente coloca até ajuda a montar grupos regionais, né? Esse é o objetivo do momento. Bacana esse bate-papo com o secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, que vem aí desde 2001 trabalhando, né, no combate à corrupção, tentando levar essa filosofia, parece um sonho, né? A gente às vezes fica, mas na verdade tá nas mãos de cada um de nós, né? Com certeza, né? Fica muito claro quando você conversa com os procuradores da Lava Jato. Enquanto o povo está de um lado achando que a Lava Jato que tem que resolver todos os problemas do Brasil, eles são muito claros em dizer o contrário. A Lava Jato vai resolver uma parte dos problemas e o restante é só com a ajuda do povo. É a população que tem que dizer, nós não queremos mais. Né? A população tem que se impor, né? Que bacana. Edmar Camata, secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, nosso entrevistado. Muito obrigado pela presença, viu? O agradecimento é nosso, tá? De poder repercutir as ações e os debates do grupo Transparência em Sala de Aula, aí, que é um dos projetos que a gente está levando para o interior. Que chegou a Linhares, Transparência em Sala de Aula, esse projeto sendo trazido também para o interior. Como disse o Edmar, se quiser saber mais, busque nas redes sociais aí, né? O próprio site Transparência Capixaba, você vai conseguir encontrar lá as informações. Por hoje é só, você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, muito obrigado pela sua audiência de sempre. Pessoal de Linhares e região, continue interagindo conosco, visite nossa página no facebook.com/TVC Linhares. Para rever esta entrevista e todo o nosso conteúdo, acesse o nosso canal direto no YouTube. Já o telefone da redação também aparece aí, é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.